Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre transações time lock. Pouca gente conhece esse tipo de transação do Bitcoin, mas você não precisa ser um especialista nisso para poder entender um pouco como isso funciona e pensar em casos de uso no qual isso pode ser usado. Então, que tipo por exemplo, de caso de uso isso pode ser usado a transação time lock? Herança, você pode programar uma herança parcelada, você pode usar isso como cláusula de saída de alguns contratos. Em um contrato que você cria alguma multisig com alguém, você pode usar esse tipo de transação como uma saída, caso não haja acordo ali dentro da multisig. E você pode usar, na minha opinião, essa é uma coisa que eu estou muito mais interessado agora, como backup de emergência de sua carteira de Bitcoin. Então eu vou começar explicando um pouco como que é uma transação de Bitcoin. Dentro do Bitcoin, na nossa carteira, nós temos uma coisa chamada UTXOs, ok? O que são as UTXOs? São saídas não confirmadas. As saídas não confirmadas, tipo a da transação A e o da transação B, é como se fossem notas de dinheiro que estão dentro da nossa carteira. Nós temos essas UTXOs e quando a gente cria uma transação, a gente combina algumas dessas UTXOs, que são os inputs da transação, e novos outputs. E esses outputs da transação, eles se tornam o UTXO na carteira de destino, ok? Então é assim que funciona a transação por debaixo do pano. É por isso que recentemente as pessoas estão falando de consolidação de UTXOs. E claro, além disso, na transação nós normalmente temos um endereço de troco, que é esse change. Pois se eu tenho que pagar 1 Bitcoin e eu tenho uma UTXO de 10 Bitcoins, eu tenho que ter um troco de 9. Mas isso é algo muito mais técnico que eu abordaria em outro vídeo. Mas o que são as transações time lock? As transações time lock nada mais são que transações normais de Bitcoin com um tempo específico do qual elas podem entrar no bloco. É uma transação que você cria, assina, só que ela não pode entrar no bloco até que tenha chegado a data do time lock dela. Então uma transação, ela tem os inputs, ela tem os outputs, mas ela tem um campo muito específico dentro da transação que é a signature, a assinatura de quem está fazendo aquela transferência. Até embolei a língua aqui, mas enfim. A signature, a assinatura, nada mais é do que a combinação das assinaturas das chaves privadas. Vocês lembram que no Bitcoin a gente tem a chave pública e a chave privada. Com a chave pública, você consegue receber os Bitcoins, mas para você fazer o envio dos fundos, você precisa da chave privada, porque a chave privada é quem consegue assinar e desbloquear os fundos da chave pública correspondente. Mas além disso, a transação do Bitcoin, a gente tem também o script, que é algo debaixo dos panos, algo que realmente pessoas que não têm conhecimento técnico nunca vão olhar para isso, mas é script que define algumas regras da transação, mas a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem o RBF, que é o Replace by Fee, que envolve você poder aumentar a fee da transação depois que você cria ela e reenvia com esse campo. Então, novamente, estou entrando em detalhes técnicos, mas eu estou tentando deixar bem explicado para que vocês entendam, tá? E a gente tem, além disso, um lock time aqui dentro. Tudo bem que o lock time ele pode ser tanto nesse campo quanto dentro do script. Eu também posso colocar dentro do script um lock time. Mas dentro do script é outra regra que serve para outra coisa. Para que serve o lock time? Imagina que eu coloquei um lock time, sei lá. Eu coloquei um lock time que só pode ser gasto a transação no dia 1/10/2026. Nós estamos em 2024 ainda. Significa que eu vou criar a transação. Eu vou colocar, sei lá, 2 inputs, um output. O output é a carteira de destino. Então, sei lá, imagina que eu estou mandando aqui o Bitcoin pro meu filho. Eu assinei. Sendo assim, isso aqui, ele gera uma transação que poderia já ser transmitida na blockchain. Eu tenho os inputs, eu tenho o output, eu tenho a assinatura. Ok, a transação pode ser transmitida. Porém, eu tenho esse campo, lock time. Esse campo aqui impede que a transação seja efetivada nos blocos. Ok? Por causa das regras do Bitcoin.
Então por que eu digo que isso pode ser usado para herança? Imagina que você, sei lá, você tem um filho agora que acabou de nascer em 2024 e você quer que ele só possa pegar no dinheiro de uma carteira que está fechada no seu controle em 2000, sei lá, quando ele tiver 20 anos, né? Então é 2024 mais 18, dá 2042. Você vai colocar uma transação time lock que ele só vai poder receber na carteira dele em 2042. Então sim, ele tem que guardar as chaves dele, né? Ou você guarda para ele, mas enfim. Então eu tenho essa transação, beleza. Se eu tentar transmitir ela antes, ela não entra na blockchain. É impossível fazer essa transferência. É impossível que essa transação ocorra e entre num bloco até que chegue a data de 2042. Isso você não perde controle sobre os fundos, tá? Você tem os inputs, só que são as suas UTXOs. E se você gastar alguma dessa UTXO, a transação se torna inválida. Porém, se você não gastar, essa transação assinada continua válida, ok? Mas você não vai perder em nenhum momento o controle dos seus fundos. Mas é por isso que eu digo que isso serve para herança, isso serve para um monte de coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Imagina que você tem um contrato e você tem uma multisig 2 de 2. E é um contrato que você está fazendo ali algum acordo, algum serviço com alguém, whatever, que serviço que seja. Só que cada vez que uma transação tiver que ser feita, os dois têm que assinar. Só que vocês podem criar uma transação time lock que vai enviar 50% para cada um e vocês assinam a transação. Significa que o resultado disso é uma transação Bitcoin, que ela é um texto, tá? A transação Bitcoin ela é nada mais que um texto que você pode transmitir lá e depois ela entra no bloco, mas ela nada mais é do que uma sequência de números que vira um objeto, um texto, dizendo para quem está indo dinheiro, etc. Então você tem essa transação como uma cláusula de saída do contrato. Isso eu comentei lá no note do Nostri também, sobre contratos multisig. Imagina que, sei lá, se vocês terminarem o contrato, vai 100% para uma pessoa. E se vocês não terminarem o contrato, ou whatever que seja, vai 100% para o outro. Ou enfim, sei lá, imagina N cenários. Caso alguma das partes sinta que assim, não vamos dar prosseguimento no contrato, vocês pegam a transação time lock e transmitem na blockchain. Isso aqui qualquer um dos dois pode fazer. E agora falando do exemplo de backup de wallet. Como que uma transação time lock pode servir de backup de wallet. Imagina que você tem sua carteira lá, sua Blockstream Jade, ok? E imagina que você tem as suas 24 palavras num papel. Tá lá o papel. E aí, imagina que por algum motivo você guardou o papel na sua casa, a Jade também. A sua casa pegou fogo. Pegou fogo na sua casa. Você colocou a Jade dentro do colchão. O colchão, ele queima rápido. Pegou fogo o colchão com Jade, com as palavras, com tudo. Neste cenário, você perdeu os bitcoins. É uma perda que você não tem o que fazer. Perdeu as palavras. Perdeu a carteira. Pegou fogo. Você não deixou em locais diferentes ou endereços geográficos diferentes. E você não pode deixar essas palavras na internet, na nuvem, porque é um perigo. Você literalmente perdeu o Bitcoin. Ok? Agora, como que a gente pode se prevenir disso? Imagina que você tinha lá na sua Jade 10 UTXOs. 10 não, 5, tá? 5. Vamos fazer que tem 5. E você tem também, além da Jade, você tem uma carteira software, ok? Beleza. Imagina que você tem ali a carteira de software, que é uma Blue Wallet, por exemplo. Ou pode ser uma Electron, ou qualquer que seja. E você tem isso no seu celular e você tem um backup dela. A seed dela tá... Vamos, sei lá, imagina que a seed queimou também, mas imagina que lá dentro da Blue Wallet você consegue entrar e recuperar a seed também. Então você consegue anotar depois em outro papel essa parada. E aí imagina que você tem uma Time Lock Transaction, tá? Aqui nós estamos em 2024, vamos colocar para 2026. A sua Time Lock Transaction pegava todas as UTXOs da outra carteira e mandava para a carteira de software. Isso era uma transação que você nunca iria transmitir, porque você nunca pensaria em tirar de uma hard wallet e colocar dentro de uma
software wallet, de uma hot wallet, ok? Porém, como eu falei, você perdeu a sua seed, você perdeu a sua carteira Jade. Então, basicamente, isso seria Bitcoin perdido. Porém, você tem essa transação aqui, que quando você tiver em 2026, você poderá transmitir essa transação e receber efetivamente o seu saldo, ok? Isso aqui, nesse caso, serviria ou de herança, você poderia, sei lá, ter colocado essa carteira como uma herança para seus pais, caso imagina que seus pais têm uma wallet e você criou essa transação aqui para, tipo, se daqui 2 anos eu morrer, vocês vão lá e transmitem a transação, ok? Você poderia invalidar a transação a qualquer momento, bastando gastar algumas das UTXOs. Se você gastar pelo menos uma das UTXOs, a transação se tornaria inválida. Mas, imagina que, sei lá, isso aqui era a herança, né? Você deixou com seu filho, você deixou com alguém. Aconteceu esse imprevisto, você consegue fazer recuperação disso. Você consegue ir na blockchain, transmitir essa transação time lock, quando chegar o prazo, e vai funcionar. Você vai ter um backup de emergência. Isso aqui é um backup último, ok? Claro, o ideal é você manter as 24 palavras também. Por quê? Porque se você tiver mais UTXOs nessa wallet que não estavam na time lock, você não vai recuperar as outras UTXOs. As outras, elas vão ser perdidas. Tá? Essas outras aqui vão ser bitcoins que nunca mais vão ser recuperados, né? Vão ser aquela coisa que o Satoshi falou doação a todos nós, né? Que vão sair de circulação. Então o ideal é você guardar bem as 24 palavras, é você fazer o que seja de forma que fique simples e que você consiga guardar, ok? Mas imagina que aconteceu este cenário imprevisto, você consegue recuperar através de uma transação time lock. Mas vamos lá. Falando agora de questão prática, porque eu falei muito da parte teórica, já tenho aqui 15 minutos de gravação. Como que cria a porcaria da transação time lock? Ok. Eu tenho aqui o meu Sparrow testnet, tá? Eu tenho aqui um saldo de 37 mil satoshis. Isso aqui é rede de teste, tá? É uma carteira da testnet. Então, eu vou pegar um endereço qualquer, só para demonstrar. Eu vou aqui em enviar, eu coloco o endereço, eu coloco um label, que ele obriga a colocar um label, eu vou colocar todo o dinheiro. Taxa, eu acho que numa transação time lock é bom que você coloque uma taxa um pouco mais alta. Por que a taxa seria um pouco mais alta? Para garantir que quando você chegar naquela data, a taxa da rede não esteja alta, a ponto de inviabilizar que você possa transacionar. Tudo bem que aqui eu já estou gastando mais do que o que eu realmente tenho aqui de taxa. Deixa eu colocar uma taxa mais baixa. Eu estou te dando exemplo, tá? Aqui a gente cria a transação. E aí aqui a gente tem a opção de detail. E na opção de detail, ele tem esse absolute time lock, que eu posso configurar um time lock absoluto na transação. Eu vou colocar a data. Eu vou colocar a data para 2026. 20 de março de 2026. Ele dá um alerta dizendo que, ó, futura data especificada. A transação não pode ser transmitida na rede até essa data. Ok, eu entendo. Eu vou finalizar para assinatura. Eu vou assinar. Como eu falei, a transação ela tem o campo de assinatura. E eu vou visualizar a transação final aqui. Isso aqui, pessoal, esse texto, ele é a transação. Esse texto é a transação. Eu vou mostrar em detalhes. Ó, essa é a transação. Eu tenho aqui o script, ele decriptou os dados. Ó, eu tenho esse lock time. Eu tenho o tamanho da transação. Ela é uma transação SegWit, etc, etc. Eu tenho todos os dados aqui. E tá aqui o amount, tá aqui o script. Eu posso tentar enviar aqui ele não vai enviar, mas eu vou entrar na mempool aqui, eu vou mostrar como faz. Qualquer explorador de blocos da sua preferência, qualquer um, eu vou entrar aqui no testnet, qualquer deles, você vai ter aqui embaixo, em algum lugar, uma função chamada transmitir transação. Por exemplo, aqui eu tenho a função de transmitir. E aqui eu consigo transmitir essa transação crua. Para que serve isso? Porque um Bitcoin, ele pode ser enviado de qualquer forma. Eu posso transmitir isso aqui por SMS para outra pessoa. Eu posso transmitir isso aqui por carta. Sim, é possível que eu transmita a transação para alguém via carta, via satélite, via rádio. Já houve casos no Brasil que a transação foi transmitida por rádio pela Lua. Então, basta que a outra pessoa coloque isso aqui na rede. Então eu posso transmitir a transação. Porém, você vê que ele deu um erro aqui, ó. Não final. A transação não transmite.
é impossível que eu transmita essa transação por causa do time lock. Inclusive, se eu tentar transmitir aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu tenho esse time lock. Essa transação só pode ser transmitida a partir do dia 20/3/2026. Eu vou dar um outro exemplo agora, tá? Eu vou fazer a mesma transação, só que o time lock eu vou colocar por bloco, tá? Nós estamos no bloco 2581176. Eu vou colocar 2 blocos para frente e vou assinar a transação. Deixa eu ver a transação final. Ok, tá aqui a transação com time lock. Lembrando, isso aqui é o dinheiro, tá? E eu vou tentar transmitir a transação. Não vai, não. Vamos esperar 2 blocos, ok? Na hora que chegar no bloco 2581178, né? 76, 77, 78, falta 2. Quando passar esses 2 blocos, eu vou tentar transmitir a transação de novo e vocês vão ver que a transação será transmitida. Então eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Ok, o bloco 78 já foi, já tá aqui, entrou até o 79. Dado que o bloco 78 já foi, a transação com time lock agora ela pode ser transmitida. Pronto, ó, agora ela entrou na... Ó, por pouco teria entrado nesse bloco. Agora ela já entrou na blockchain. Tá aqui a transação. A gente pode ver o hex da transação. Eu posso ver os detalhes da transação. E tá aqui o lock time. 2.581.178. Antes desse bloco aqui ser minerado, eu não conseguiria passar essa transação para dentro do mempool. Agora que o bloco foi minerado, eu consigo colocar a transação no mempool. Então é para isso que serve as transações de time lock, ok? Já entrou aqui a transação, aqui, se eu voltar aqui, já tem aqui a transação de volta. Então é esse o vídeo de hoje. Escrevam nos comentários se vocês veem outros usos para esse tipo de mecanismo, para essa funcionalidade do Bitcoin que pouca gente conhece. E por hoje é isso. Tchau, tchau.